É por isso que eu falo da importância da gente estar sempre preparado para falar sobre assuntos que a gente se propõe a falar. E quando a gente fala sobre um assunto que não é um assunto que a gente domina, é muito importante a gente ter humildade para deixar claro, olha, não é a minha área de atuação, então eu posso estar enganado. E mesmo quando é na nossa área de atuação, a gente tem que saber que a gente não é o dono da razão e que a gente pode estar errado. E por que eu tô falando tudo isso? Porque no vídeo que saiu, um corte da minha entrevista para Valete Plus, veio tanto esse comentário de uma pessoa que depois acabou me bloqueando, depois que ela foi respondida, bem respondida, teve comentário de uma outra pessoa que me acusou de estar mentindo, falando que o que eu tava falando de um precedente do STF não era verdade, que eu devia ler antes de falar sobre os assuntos que eu falo, sendo que sobre o tema que eu comento do STF, que é o caso da descriminalização da maconha, tem um vídeo de 20 minutos no meu canal do YouTube de 2023, que eu estou lá literalmente lendo a decisão e estou explicando e analisando o caso. Então, leio sempre qualquer decisão do STF ou do STJ que eu vou comentar para trazer uma análise contundente e que mesmo assim eu vou estar sempre aberta a ouvir opinião fundamentada de outras pessoas e não críticas infundadas. Eu respondi, né, que eu não ia aceitar acusações, ainda mais numa pessoa que me acusa daquilo que ela tá fazendo, porque ela tá comentando num código de 3 minutos sobre uma entrevista de 50. Agora, o outro ponto que eu queria tratar aqui é que quando eu comento as decisões do STF, eu tô falando dos limites de atuação do STF. O judiciário, ele julga casos que chegam até ele. E a gente fica limitado, portanto, aos fatos daquele caso concreto. Quando a gente tá falando dos precedentes judiciais, por algum motivo, e eu sei de alguns pra gente ter explicação, o STJ e o STF começaram a achar que quando o caso chega até lá, eles podem não só julgar o caso concreto, mas como criar regras que tenham relação com aquele caso. Então eu sempre dou exemplo. O caso que fala sobre maçã, o STF vai lá e já aproveita para criar regra para banana, para abacaxi, para melancia. Nesse exemplo do STF, da descriminalização da maconha, nem estava entrando no mérito se eu acho bom ou ruim. Eu estava falando sobre a forma que, ao julgar o caso concreto, eles ampliaram demais para criar uma quantidade específica que nem era a quantidade discutida no caso concreto. E aí as pessoas que concordam com isso, que acham isso bom e acham que o próprio legislativo deveria trazer uma lei nesse sentido, vão lá e comemoram, independentemente se a forma como isso foi feito foi a forma correta. Mas imagina se o STF tivesse ido em outro sentido, tivesse criminalizado ainda mais maconha, e não só maconha, pegasse um caso que tratava de maconha e criminalizasse a bebida alcoólica. Isso é competência do STF fazer a partir de um caso que chegou sobre maconha? Não. Então, meu ponto, quando eu faço essas análises, é justamente esse. Não adianta a gente comemorar uma decisão porque a gente concorda no mérito com ela ou não. A gente precisa analisar se a forma está correta. Porque hoje eu posso comemorar uma decisão que foi proferida, mas que violou o processo decisório, e amanhã eu posso ter uma decisão que vai violar o processo decisório e que eu não vou gostar. E aí, como que eu vou criticar? Eu preciso ser coerente, eu comemorei lá atrás, agora como que eu vou criticar a decisão agora? Então, a gente tem que ter esse distanciamento para fazer análises e trazer sempre críticas respeitosas e contundentes e legítimas para preservar o judiciário.